CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. E vamos dar por iniciado, então, a nossa reunião pública de hoje com o nosso querido Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Selma. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os frequentadores e trabalhadores do Centro Espírita Ilha de Paquetá. Hoje, de uma forma um pouquinho diferente, né? Que através desse recurso virtual, né? Infelizmente, eu não pude estar fisicamente presente, mas com certeza, muito breve, nós estaremos juntos novamente. Isso é só uma fase, e essa fase vai passar, se Deus quiser, com certeza. E é um prazer, mesmo virtualmente, estar com vocês, compartilhar informações da doutrina espírita com vocês, trocarmos algumas experiências, algumas ideias a respeito desse conteúdo tão esclarecedor e tão doutrinário, que hoje o tema especificamente é sobre o livre-arbítrio e a questão dos espíritos protetores relacionados ao tema, para que nós possamos refletir um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre o que isso tem a ver nos dias de hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social e por aí vai, né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu adoro vocês de coração. Sinto maior falta de ir aí. Mas, com certeza, a gente vai resolver isso daqui a um tempo. Tá? Bom, minha gente, quando a gente fala em livre-arbítrio, quando a gente fala vocês me sinalizam, por favor, ver se o som tá bom, se o som não tá bom, tá? Aí eu vou ajustando aqui conforme for. Mas eu acredito que esteja tudo ok. Quando a gente fala em livre-arbítrio, em espíritos protetores, nós temos que nos lembrar da nossa origem. Temos que nos lembrar que nós somos, acima de tudo, né, espíritos imperfeitos, somos espíritos que estamos em processo de evolução moral, evolução espiritual, estamos encarnados, né, em um planeta de provas e expiações, que está caminhando para um planeta, um mundo de regeneração. Ou seja, somos ainda, né, como esse assunto é abordado na doutrina, crianças espirituais, né, porque nós estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, que é o segundo mundo, né, na frente apenas do planeta de quê? De primitivo, né? Então, para a gente perceber o contexto que nós estamos inseridos, né? O contexto que nós estamos inseridos. Olha, tem gente aqui de Poços de Caldas, meu Deus do céu, que legal, que bacana. Legal, show de bola, seja bem-vinda, Alcione. Legal. Então, é o contexto que nós estamos inseridos, num planeta de provas e expiações, tá? E isso tudo começou muito antes desse processo de evolução espiritual, né? Quando Deus, nosso Pai maior, né, ele nos criou, né, simples e ignorantes, ainda como princípio inteligente da criação, aonde nós percorrermos os reinos da natureza, né, adquirindo determinadas características em cada reino, até que esse princípio inteligente, ele, em determinado momento, ele se individualiza. Esse princípio inteligente se individualiza e se torna, propriamente dito, um elemento individual que vai adquirir características relacionadas à inteligência, à moral, né? E a questão também de ordem espiritual, com destino. Que destino é esse? A perfeição. A exemplo de Jesus, nosso modelo e guia. Ou seja, o destino é nós chegarmos à condição de perfeição plena. Perfeição essa que não só está relacionado à questão de inteligência, à questão de como que nós tratamos com tecnologia,
né? Não só isso, isso é importante, sem dúvida alguma, afinal nós estamos aqui agora graças à tecnologia, mas, acima de tudo, as questões de ordem moral, as questões de ordem também, o quê? Espiritual, para nós chegarmos nessa condição plena. Só que para isso, nós precisamos reencarnar, né? Precisamos de várias reencarnações, de várias experiências na matéria, porque é na matéria que nós vamos, na verdade, aprender e vamos atestar se tudo aquilo que nós aprendemos na espiritualidade, enquanto nós ficamos entre uma encarnação e outra, adquirindo experiências, aprendendo, estudando, trabalhando, tudo isso que nós fizemos lá, se nós realmente aprendemos alguma coisa e a gente vai colocar aqui na prática. Certo? Então, nesta reencarnação, nós estamos tendo a oportunidade de colocarmos em prática tudo que nós aprendemos no período que nós ficamos lá na espiritualidade, entre a nossa última encarnação e a presente. E também, não só isso, nós sabemos que nós falíveis, a seres também falíveis. E diante disso, podemos e com certeza cometemos diversas faltas no passado. E essas faltas nós estamos tendo a oportunidade, através da experiência reencarnatória, de reparar essas faltas de diversas maneiras. Na nossa família, por exemplo, é uma das maneiras, talvez a mais fácil de ser entendida. Nós reencarnamos numa família, porque nessa família, né? Porque de repente nessa família estão presentes espíritos que estão ali para justamente o quê? Nos ajudar a evoluir. Eles nos ajudarem para a nossa evolução, né? Ou o inverso, eu estou reencarnando nessa família para ajudar esses espíritos, esses irmãos, a evoluírem. Então, ou ainda, uma terceira possibilidade, restabelecer laços de amor através de inimizades com alguns ou com todos do passado, e nós reencarnamos para restabelecer laços de amor. Então, existem coisas que somente a dádiva da reencarnação ela explica, né? E a partir do momento que a gente vai tomando conhecimento com a doutrina espírita, a partir do momento que eu vou estudando, vou lendo, vou me aprofundando nos postulados que são estabelecidos pela doutrina, eu vou entendendo um pouco melhor isso. Eu vou entendendo algumas questões que, de repente, na nossa cabeça, lá atrás, são questões que ficaram nebulosas, com várias dúvidas, com vários pontos a serem esclarecidos. Só que a notícia é boa, né? Esse é um preâmbulo que eu estou fazendo para entrar no nosso tema de hoje, tá? Só que para cada encarnação dessa, cada experiência na matéria que a gente vai vivenciar, né? A espiritualidade é tão boa que ela falou o seguinte: olha, nós vamos realizar o planejamento reencarnatório. Ou seja, todas as suas provas, as suas experiências, as suas expiações, nós vamos mapear isso, vamos definir o país que você vai reencarnar, né, a cidade, a família, sim, está tudo mapeado. É o que se chama de planejamento reencarnatório. A grosso modo é isso, tá? E a segunda parte, que é a notícia boa, aí eu vou entrar no tema de hoje. Não iremos sozinhos. Iremos com um personal que vai nos acompanhar desde o nosso nascimento até a nossa morte e muitas das vezes até depois da morte. Esse personal é o irmão espiritual. É um irmão espiritual chamado de espírito protetor. Ou algumas pessoas também costumam chamar anjo de guarda, anjo da guarda, né? Então, é um irmão, né, que é mais evoluído do que nós, com certeza, para vir como anjo de guarda, né, para vir como espírito protetor, com certeza tem que ser mais evoluído, porque se nós somos imperfeitos, certo? Se nós somos imperfeitos, esse irmão tem que ser também o quê? Mais evoluído. Não é perfeito. Cuidado.
Anjo de guarda não é espírito perfeito, mas ele é mais evoluído do que a gente. Então, esse irmão, ele nos acompanha durante todo esse processo reencarnatório. E aí nós vamos pegar a resposta que os espíritos deram a Kardec lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 490. Aliás, 489 e 490, as duas. Eles falaram o seguinte, abre aspas, espírito protetor é aquele que é pertencente a uma ordem mais elevada, o que nós falamos. Estabelece uma relação de pai para filho. Então, olha só, vamos tomar cuidado. Estabelece uma relação de pai para filho. Que relação é essa? Aí ele explica como que esse tipo de relação entre esse anjo de guarda e a gente, né? Conduz seu protegido pelo bom caminho, ajuda com conselhos, consola nas aflições e encoraja nas provas da vida. Então ele está nos observando. É como se nós estivéssemos no Big Brother, né? Câmera para tudo quanto é lado, observando a gente, observando tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, e eles estão ali para nos intuir. Eles vão nos voltou, isso aí. Tá? Então, o anjo de guarda funciona com esse propósito. Tá? Mas aí a gente vai começar a questionar o seguinte, bom, se esse espírito protetor, ele está aqui me acompanhando, ele está aqui me auxiliando, sempre quando a gente precisar, sempre quando a gente necessitar, na verdade, de um auxílio, de um conselho, como que é essa aproximação, de que forma, na verdade, que na prática se estabelece essa relação com esse meu anjo de guarda, né? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, porque seria muito cômodo para nós, por exemplo, vamos supor, vamos extrapolar um pouco. Imaginemos que todos nós fôssemos médios videntes. Imaginemos. Imagine que a cada instante, a cada ação que a gente cometer na vida, a cada pensamento que foi emanado da nossa mente, o nosso anjo de guarda se materializasse na nossa frente ali, se nós víssemos, né, não necessariamente materializasse, mas se nós víssemos o nosso anjo de guarda na nossa frente, olha, Ricardo, por favor, não faça isso, não pense dessa forma, você está julgando, né? Não é por aí, é por outro caminho. Imagina se fosse assim. Aí eu pergunto, se fosse dessa forma para todos nós, ou se fosse dessa forma para a maioria, né, da gente. A pergunta é, nós iríamos evoluir moral e espiritualmente? Iríamos evoluir moral e espiritualmente? Né? É uma pergunta importante. Provavelmente não, porque ele vai me dar a resposta. A mesma coisa que eu fizer uma prova na escola, na faculdade, né? Aí eu lembrei, sabe de quê? Na minha época que eu estava na 7ª série, 8ª série, sei lá que série que eu estava, mas algo em torno disso. Tinha um professor, que era professor de física, acho que era a 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? Tinha um professor de física que ele dava a prova da seguinte forma. Anote as perguntas. Aí ele ditava as perguntas. Aí quando a gente chegava na última pergunta, ele voltava para o início. Agora, anote as respostas. Aí a gente anotava as respostas. E a nota só era 9, 10, 9,5, 9,8, 10, 10, 10, 10, 10, até que isso chamou a atenção da diretoria da escola. Peraí, o que está vendo? Né? Eu sei que a minha turma foi a última. A minha turma foi a última. É mais ou menos o que acontece nesse tipo de situação que eu relatei. Né? Se o nosso anjo de protetor fôssemos dada a capacidade de nós vermos esse anjo de guarda, fôssemos dada a capacidade de nós enxergarmos esse anjo de guarda, gente, ele ia dar tudo mastigado para a gente. Ele ia falar, não vai por ali, vai por tal caminho. Não faça isso, faça aquilo. Nós não iríamos aprender. Então, a espiritualidade, nesse sentido,
ela é muito ela esclarece bem esse assunto, que a posição desse espírito diante do seu protegido é justamente através de uma ação não ostensiva e oculta. Ação não ostensiva ou oculta. Ou seja, ela respeita, em todos os sentidos, uma coisa chamada livre-arbítrio. Ela respeita o nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que nós temos, cada um de nós, de fazermos escolhas. Capacidade que nós temos de fazermos escolhas, de tomarmos nossas decisões para as nossas vidas. Escolhas essas, decisões essas, que são tomadas a partir do momento que eu, espírito ainda imperfeito, eu alimento a minha mente e o meu coração, respectivamente, com pensamentos e sentimentos. E alimentamos dentro da nossa alma, vou repetir um pouquinho que deu uma queda. Os pensamentos e os sentimentos que alimentam a nossa alma, eles é como se fosse a matéria-prima das nossas ações, a matéria-prima das nossas escolhas, a matéria-prima do processo de tomada de decisão, do nosso livre-arbítrio. E não tem uma outra forma de eu evoluir sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual, do que eu aprender com as escolhas que eu faço. Eu aprender com cada decisão que eu tomo a meu favor, a favor do meu próximo. Seja ele quem for, que seja quem for esse próximo. Quando eu falo em próximo, não necessariamente é a pessoa que está do nosso lado, na nossa casa. É o meu irmão, como a Selma abordou no início do nosso encontro de hoje, através da prece, né? Pode ser o irmão que se encontra em situação de rua, é o nosso próximo. Nosso irmão de jornada. Portanto, o meu livre-arbítrio é essa decisão. Às vezes eu acerto. E quando eu acerto, meu anjo de guarda vibra. Agora, quando eu erro, ele não fica tão feliz assim. Mas ele respeita. Ele respeita a decisão que foi tomada pelo seu protegido. Ele se afasta, de certa forma, não abandona, mas ele se afasta porque sabe do destino dessa decisão, que eu vou explicar agora um pouquinho sobre isso, e sabe que um dia isso vai voltar ao fluxo normal. Vai demorar. É aquele desvio que a gente toma no nosso caminho de evolução espiritual. A maioria de nós, ou todos nós, com certeza, cometemos esse desvio. Nós temos que ter em mente que a vida não é um mar de rosas. A vida é feita também de dores, é feita também de sofrimentos, né? E nós temos a oportunidade de estarmos reencarnados nesse momento, nessa fase que nós estamos passando, né? Estamos aprendendo com essas dores, estamos aprendendo com esses sofrimentos. Dor e sofrimento é um combustível para a nossa alma, para que nós possamos aprender, ter algum aprendizado com esse momento de dor, com esse momento de sofrimento pelo qual cada um de nós esteja passando. Porque isso faz parte da vida. Isso faz parte do processo de evolução espiritual. E, muitas das vezes, essas dores, esses sofrimentos surgem a partir do momento que, em determinado instante, eu tomei uma decisão errada.
eu fiz uma escolha errada, eu fiz uma escolha inconsequente, eu feri alguém, eu machuquei alguém, eu tenho maus hábitos, maus costumes na minha vida, maus pensamentos, com certeza, né? Pensamentos deletérios que geram o quê? Dor, gera o quê? Sofrimento. Às vezes a gente não sabe por quê. Por que eu estou passando por tal situação na minha vida? Por que tal situação me gerou uma dor desse tamanho? Às vezes a gente não entende o porquê por que isso aconteceu justamente comigo, né? Por isso que é importante, uma das coisas que a doutrina também nos ensina muito é a capacidade e o nosso exercício de estarmos fazendo o quê? O autoconhecimento. Né? E através do autoconhecimento eu vou chegar à causa raiz da minha dor e do meu sofrimento. Ou seja, por que é que eu estou passando por esse momento na minha vida? Por que que isso tinha que acontecer justamente comigo? Né? Por que que isso está acontecendo justamente comigo? E a espiritualidade, ela fala o seguinte: calma, tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem, tudo vai acabar bem. Agora, nós temos que aprender com essas dores e com esses sofrimentos, para que a gente possa evoluir. Aí que está o segredo. Para que a gente possa evoluir. A evolução não se justifica apenas ou exclusivamente pelo mar de rosas. Ah, vamos acordar de manhã cedo, vamos para o centro espírita, vamos beber água fluidificada, vamos tomar o passe, vamos fazer caridade. Eu já estou indo para uma casa espírita, então eu acho que eu já evoluí indo para uma casa espírita. Será? Ou você tem que evoluir através de outras formas? De você refletir um pouco mais sobre o que de fato você está fazendo aqui. Que não está passeio. Que realmente existe uma necessidade de arregaçarmos a manga e fazermos o bem. Praticarmos a caridade da forma mais sincera e mais justa possível. Caridade não só de ordem material, mas a caridade também de ordem moral, junto a esses irmãos que estão em situação de rua. Eu estou vendo várias casas espíritas que eu estou achando isso bem bacana, bem legal. Nesse momento de pandemia, mesmo a maioria das casas estando, ou quase todas, estando fechadas fisicamente, paralisadas as suas atividades por completo, mas existe uma atividade que eu estou vendo que grande parte das casas estão se mobilizando. É a atividade justamente de separar um grupo de pessoas, um grupo de voluntários, para doar um alimento, doar quentinha, doar bebida, doar cobertor, para em determinado dia da semana ou todos os dias, como a casa que eu frequento, que eu trabalho, está fazendo todos os dias, as rondas, indo levar as quentinhas com os alimentos, com a água, com cobertor, porque está fazendo frio, então eles precisam também de cobertor. Para esses irmãos que se encontram em situação de rua, que são considerados seres invisíveis da nossa sociedade. Então, são oportunidades que estão batendo ali, batendo na nossa porta. Nesse momento, às vezes, de pandemia, nesse momento de reclusão, onde eu estou sendo obrigado a mudar os meus hábitos, estou sendo obrigado a mudar as minhas atitudes, estou sendo obrigado a me reinventar. A palavra da moda é essa, reinvenção. Nós estamos sendo obrigados a nos reinventarmos.
Isso é extremamente positivo. Reinventar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu li uma vez uma frase, eu não lembro exatamente a frase bonitinha, certinha, não. Eu já postei isso no Facebook, em algum momento. Mas assim, de cabeça eu não lembro. Mas a ideia é a seguinte: quando tudo isso acabar, jamais seremos os mesmos seres humanos que nós fomos antes. Nós retornaremos para o mundo lá fora diferentes. Porque algo mexeu. Eu acho que a grande finalidade desse processo que a gente está passando é isso. Sai da sua zona de conforto, se mexa, volte uma pessoa diferente. Volte uma pessoa diferente. Se reinvente. Né? Essa questão de reinvenção tem um capítulo muito bacana no livro do André Trigueiro, A Força do Um, aquele livro de capa amarela. Um dos capítulos fala sobre esse tema, a reinvenção, o ato de reinventar-se. Que nós estamos sendo motivados a isso o tempo todo, nesse período. Através também de quê? Do autoconhecimento. Não é verdade? Muitos de nós, com certeza. Então, você vê, por exemplo, esse trabalho de levar quentinho de levar comida, o alimento, a bebida, comida não. Sabe por quê? Porque de manhã passou um outro grupo, me entregou a comida, me entregou a quentinha, me entregou a bebida, o cobertor. Agora, aquele grupo que está lá do outro lado da rua, aquele lá, nem tocaram. Vai lá. Ou então, eu chamo ele aqui. Olha o aprendizado. Aprendizado de sermos mais humanos, mais fraternos. Então, esse trabalho é bem bacana. É bem bacana. Né? As casas estão se reinventando em época de isolamento social. Esse recurso que nós estamos utilizando aqui no momento, virtualmente, é um deles. O atendimento fraterno, por telefone, por videoconferência. Né? Mas, com certeza, isso vai acabar. E segundo, eu andei conversando, inclusive, com o presidente de uma outra instituição, fala o seguinte: as casas não vão voltar a ser como eram antes. Algo vai mexer na sua rotina. Algo vai mudar na sua rotina. Né? Então, é tempo de reinvenção, gente. É tempo de nós nos observarmos mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para que nós possamos mudar. Para que nós possamos mudar. Né? Estamos observando, como a Selma muito bem colocou, pessoas em aflição, né, em sofrimento, com dor, que tem tudo a ver com o que a gente estamos conversando aqui hoje. Né? Mas vamos sempre ouvir, né? Ou melhor dizendo, ir ao encontro de um atendente fraterno. CVV está aí com plantão, através do número 188, ou através do seu site, através do chat. Gente, está em aflição, está em agonia, está querendo falar com alguém? Fala. Ah, o meu psicólogo está com o consultório trancado. Ok, procura a Casa Espírita, procura a Selma, procura o Ricardo, para que eles possam direcionar, para que eles possam ajudar. Não fique na reclusão, não fique trancado. Fale, desabafe. Isso vai fazer bem, isso vai ser bom. Né? Isso vai ser bom. Há 2 semanas nós começamos lá na casa do Frei Fabiano um trabalho de atendimento fraterno por telefone. O trabalho de radiação à distância. Porque tudo isso está sendo muita novidade, essa questão virtual para muita gente. Então nós estamos ainda... E o resultado está sendo fantástico. O resultado está sendo fantástico. Voltando. Então, gente, isso tudo tem a ver com as escolhas que eu faço na minha vida. Né? Agora, o papel do meu anjo de guarda, nessa brincadeira toda, qual é? É não dar um peixe para você comer. Ele te ensina a pescar, que é bem diferente. Ele te ensina a pescar. Então, a mensagem
Essas perguntas do Livro dos Espíritos, vai dar, quem quiser estudar, quem quiser ler, que eu tenho certeza que todos irão fazer isso, vai dar 489 até 521, para quem quiser consultar depois. E tem uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho, que é na pergunta 495. E eu sublinhei uma mensagem longa, de 2 páginas, para vocês terem uma ideia. Mas eu destaquei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Ele chama essa doutrina como uma doutrina dos anjos de guarda. Essa capacidade que eles têm de nos auxiliar, de nos proteger. Doutrina dos anjos de guarda. Né? Ele coloca assim, ele, quem os colocou perto de vós, ele, no caso, Deus, né? Aí estão por amor a ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. É uma missão para eles estar conosco. É uma missão, foi dado como missão para eles. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará conosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separar desse amigo. E quem não podeis ver, do qual os conselhos. É um momento. Quantas vezes ela vos ajudará nos momentos de que, às vezes, nós fizemos uma prece, uma oração, para nos entrarmos em conexão com esse nosso anjo de guarda. Quantas vezes? Não é para ficar em prece o dia inteiro para o anjo de guarda, não é isso que eu estou falando. Mas, pelo menos, nós começarmos a adotar um hábito de, antes de dormir, né, ao acordarmos, de justamente nós mentalizarmos por esse nosso amigo espiritual. Porque ele está... Todos nós temos um. Todos nós temos um. E ele está aqui para nos ajudar. De que forma que ele ajuda? Cara, quantos pensamentos... Tem aquela pergunta também do Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam nossos pensamentos? Qual foi a resposta que foi dada pelos espíritos a Kardec? Muito mais do que imaginais. E entre esses espíritos, um deles, com certeza, é o nosso anjo de guarda, que vai nos intuir para resolver um problema, vai ajudar numa solução, no restabelecimento da nossa saúde física e mental. Com certeza, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E Santo Agostinho e São Luís também continuam. Não penseis em lhes ocultar nada. Ou seja, não minta para ele. Pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar na vida, e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Né? Vamos ser francos com ele, sem mentira, porque a gente sabe, quando nós desencarnarmos, né, o que nós pensarmos no plano espiritual, né, isso vai ser, com certeza, vai ser percebido. Porque hoje a gente pensa uma coisa e fala outra, e é a famosa mentirinha, né? Só que para o anjo da guarda isso não cola, não. Não tem essa alternativa, digamos assim. Né? Então nós devemos ser sinceros, porque ele está aqui, ele nos conhece de outras encarnações. Ele está aqui para acompanhar, para estar conosco, para auxiliar no nosso processo de evolução moral, no nosso processo de evolução espiritual. Ele quer comemorar com a gente quando a gente desencarnar, quando a gente começar a fazer a passagem para a espiritualidade propriamente dita. Claro que isso tudo aqui é espiritualidade, mas o que eu estou me referindo é quando a gente desencarnar, saindo do mundo material, entrando no mundo propriamente dito, no mundo espiritual. Ele está lá para erguer o troféu com a gente, de vitória. O troféu que nós vencemos.
o troféu de êxito, de glória. Mas a partir do momento que eu começo a me envolver com maus pensamentos, eu começo a me envolver com maus pensamentos, eu começo a mais amizades, com fofoca, com julgamento, com orgulho, com inveja, vaidade. Isso tudo, ele, de certa forma, vai pensar da seguinte forma: ó, eu estou avisando, mas a decisão é sua. Eu vou me afastar. Se precisar de mim, fala. Estou por aqui, estou na área. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, e nessa mensagem ainda tem o seguinte, só para finalizar: alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Né? Para vocês verem. Então, gente, nós não estamos sós. Existe, né, só para a gente conceituar, existe o anjo de guarda, né, os práticos, que são aqueles que se afinizam com determinada atividade aonde nós estamos envolvidos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não temos apenas um espírito que está velando por nós. Existem outros espíritos que estão conosco, né? Um, especificamente, assume a função de anjo guardião. Um assume a função de anjo guardião, de espírito protetor. Ele vai nos proteger. É dada essa missão a ele. Agora, existe uma pleiade de espíritos que estão diretamente relacionados conosco, dependendo do que a gente pensa, do que a gente faz. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela aborda muito essa questão relacionada à psicosfera, né? Ou seja, tudo que a gente pensa, tudo que a gente emana da nossa casa mental, isso tudo é impregnado nessa psicosfera, que é um campo eletromagnético que nos rodeia. Ela dá-se o nome de psicosfera. Então, tudo que é colocado, tudo que é depositado nessa psicosfera, na verdade, vai servir de um atrativo ou de uma repulsão com outras psicosferas. É a questão da sintonia espiritual. Eu vou me sintonizar com espíritos que vibram, pensem e sentem da mesma forma que eu. A partir do momento que eu me sintonizar com o bem, com certeza eu vou trair para junto de mim espíritos pelos quais também vibram no bem. Agora, se eu me sintonizar no mal, da mesma forma, eu vou atrair, vou vibrar, vou sentir e vou me relacionar com esses irmãos que pensem da mesma forma. Só que a Joana, na sua série, adotou essa nomenclatura da psicosfera e da interconexão de psicosferas, aonde o somatório de todas as psicosferas vão definir a psicosfera do planeta. Faz sentido. Faz sentido. Total sentido. Total sentido. Né? Então, para a gente perceber também o seguinte com essa história toda, a nossa responsabilidade. Porque a gente pensa o seguinte, eu só sou um. Eu só sou um aqui na ilha de Paquetá. Mas você sendo um na ilha de Paquetá, você é responsável, sim, por influenciar as outras pessoas da ilha de Paquetá e, consequentemente, as outras pessoas do planeta. Olha só a responsabilidade que nós temos. Olha só a nossa responsabilidade. Isso tudo pelas nossas escolhas.
Lembrando que tem sempre um nosso amigo aqui, que é o anjo de guarda, que ele está sempre, né? Se a gente, vejam, gente, se nós estivermos sintonizados com o bem, esse irmão com certeza vai estar nos ajudando. Não tenha dúvida disso. Ele vai estar nos intuindo, vai estar nos orientando, vai estar direcionando qual o melhor caminho a ser tomado, para que direção você tem que ir, na solução de um problema, na solução de uma dor, de um sofrimento, porque dores e sofrimentos fazem parte da vida, como eu falei no início, é para a nossa evolução. Então, isso tudo é de valia, isso tudo serve para alguma coisa, isso tudo é musculatura espiritual. É musculatura espiritual, ou seja, evolução, é engrandecimento. Evolução, engrandecimento. E às vezes, agora que a gente está tendo a oportunidade de pensar em algumas coisas nesse sentido, né? Porque antes a gente não tinha essas oportunidades. Nós não tínhamos. Ou tínhamos e não percebemos. Hoje, muitas pessoas estão tendo a oportunidade. Minha esposa é professora. E ela ouviu um relato de um pai, semana passada, ou retrasada, o pai, uma filha pequena, criança, falando pro pai: pô, tô gostando desse período aí de isolamento social, de quarentena, porque você está tendo mais contato comigo. Olha só. Olha só as coisas que são plasmadas para que a gente possa refletir. Por isso que eu falei da reinvenção. Por isso que eu falei da reflexão. Porque essas vou chamar de largadinhas, né? Esses pensamentos desses irmãos que estão perto da gente, a gente tem que valorizar esses pensamentos nesse momento, para que a gente possa justamente modificar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir. O momento é esse. O momento é esse. De nós usarmos mais o nosso livre-arbítrio, de nós usarmos o nosso livre-arbítrio de uma forma mais assertiva, a nosso favor, do ponto de vista de evolução moral e espiritual. O momento é esse, gente. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. E podemos fazer isso, com certeza, de uma forma muito mais fácil do que talvez que antes. Com certeza. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Né? Isso nós temos que valorizar pra caramba. Tá? Nós temos que valorizar pra caramba essa questão das escolhas que nós fazemos no nosso processo decisório. É uma arma, no bom sentido da palavra, que nós espíritos temos. Tá? Deixa eu só me organizar aqui. Tem um trecho que eu separei aqui, também bem interessante. Não precisas te desesperar em nenhuma das situações por que vens passar. Perto de ti te encontra a solução ocultamente. Né? Medita, busca, espera e usa a fé, que a solução não tardará. É outro ponto também, quando a gente faz as nossas escolhas. Né? A Selma até falou sobre isso no início também. A fé. A fé. O que é fé? Fé não é esse nome de você acreditar em algo, não é isso. Cuidado. Né? A fé é 50% oração, 50% você acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade, acreditar nesse anjo de guarda que tanto nos vela, que tanto nos orienta, que tanto nos intui. Acreditar nisso. 50% é isso. E os outros 50%? É ação. Ação? É ação. É ação no sentido de eu me dirigir. Eu, como espírito, me dirigir ao meu próximo. Fazer o bem. Fazer a caridade. Né? Não tem aquele ditado? Fora da caridade não há salvação? É isso. Os outros 50% é você fazer a caridade. Tá? E mais 50% de orar, prece, conexão com a espiritualidade, conexão com o seu anjo de guarda. Então,
temos que respeitar o nosso livre-arbítrio, respeitar e observar, né, sobre tudo isso que eu falei aqui hoje no nosso encontro de hoje, sobre a capacidade que nós temos de fazer as nossas escolhas, de tomar nossas decisões da forma mais acertada possível. Guarda essa informação na caixinha. Lembrar que nós temos conosco um espírito guardião, um espírito que foi designado por Deus para nos proteger e nos guiar nessa encarnação. Guarda essa informação na caixinha. A fé, ou seja, a capacidade que nós temos de entrarmos em conexão com esse anjo de guarda, e a capacidade que nós temos de nos reinventarmos para fazermos mais o bem. A ausência do bem também é mal. A ausência do bem é o mal. Então, se você não faz o bem, comece a fazer nas menores coisas. Você já faz o suficiente? Mas nas nossas caixinhas mentais. Vamos guardar essas informações para que a gente possa usar essas informações. Tá bom? Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Que a espiritualidade, amiga e querida, que ela possa continuar nos orientando, nos guiando durante esse período de quarentena. E que logo, logo, não tenham dúvida disso, logo, logo nós estaremos juntos fisicamente, lá na CEIP. Com certeza. Muita paz. Muita paz, Ricardo. Muito obrigado. Acho que foi muito benéfico as tuas palavras, né? Falar do anjo guardião. E com certeza estaremos, logo assim que possível, nos confraternizamos lá na ilha de Paquetá, na nossa Casa Espírita. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.